A morte como conselheira. O que aprender com a finitude? Você vai morrer. Eu vou morrer. Todo mundo que você ama também vai morrer. Pode ter dinheiro, fama, força, status. No fim, todo mundo acaba no mesmo lugar, debaixo da terra. E é por isso que a morte é a professora mais dura que existe. Porque só quando você lembra que vai morrer é que entende que não dá para viver como se fosse eterno. Viver fingindo que a morte não existe. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Adia sonhos, engole sentimentos, deixa tudo importante para depois. Mas o depois não existe. Quando a morte chega perto, numa perda, num acidente, numa doença, a ficha cai. O tempo não espera. Sêneca dizia: não é que a vida seja curta, é que nós a desperdiçamos. A real é essa. Você gasta tempo como se fosse dono dele, mas não é. Exemplo: Itachi, Naruto. Olha o Itachi em Naruto. Ele sabia que o tempo era curto, sabia da doença, sabia do peso das escolhas que fez, e por isso não desperdiçou nada. Cada momento foi usado com propósito: proteger o irmão, proteger a vila. Gostando dele ou não, existe algo poderoso aí. Quando você aceita que a vida é limitada, você para de perder tempo com bobagens. Só o essencial sobra. A morte como despertador. A morte não é só o fim, ela é um lembrete. Os estoicos usavam a frase memento mori, lembre-se que vai morrer. Não é coisa mórbida, é um choque de realidade, porque toda vez que você lembra da morte, se pergunta: o que eu tô fazendo com o meu tempo? Vale a pena? Esse pensamento corta a ilusão e te força a viver de verdade. Exemplo: Tony Stark, Homem de Ferro. Quer um exemplo moderno? Tony Stark, no Ultimato. Ele tinha tudo: dinheiro, fama, inteligência, mas quando encara a morte, entende que legado é maior que ego. O sacrifício só tem valor porque ele é mortal. Se fosse imortal, não faria diferença. É a morte que dá peso ao gesto. É o fim que dá valor à vida. O vazio da morte. Mas aqui vem o dilema. Se tudo vai acabar, para que lutar, amar, criar? É o que Camus chamou de absurdo. A gente quer sentido, mas o universo não responde. Só que, ao invés de desistir, Camus dizia para fazer o contrário: rir do absurdo, abraçar o vazio, viver intensamente. A morte não tira o sentido, ela obriga você a criar o seu. Exemplo: Logan, Wolverine. Agora, olha o Logan, quase imortal. Quanto mais ele vive, mais vazio fica. Perde amigos, perde amores, perde propósito. E só quando a morte chega, ele entende o que é viver de verdade. Ele escolhe morrer por algo que vale a pena. Isso mostra que o valor não está em viver para sempre, está em viver de um jeito que faça sentido, mesmo que acabe logo. O peso da escolha. Se você tivesse certeza que morreria amanhã, o que faria hoje? Ainda perderia tempo em discussões idiotas? Ainda guardaria palavras que precisa falar? Ainda adiaria o que sonha? A morte é um lembrete. A vida é curta e cada escolha mostra se você está vivendo de verdade ou só passando o tempo até o fim chegar. Conclusão: a vida é curta, a morte é certa.
E entre essas duas verdades existe só uma pergunta: você vai viver de verdade ou só vai esperar pelo fim? Itachi, Tony Stark, Logan, todos encaram a morte de um jeito diferente, mas todos entenderam o mesmo: o tempo é limitado. E quando você aceita isso, cada momento passa a valer ouro, porque no fim a morte vai perguntar: você realmente viveu? Qual vai ser a sua resposta? Se esse vídeo te fez pensar, não para aqui. Meu canal tem muito mais reflexões sobre filosofia, animes, filmes e a vida real sem filtro. Então clica e continua essa jornada, porque ignorar a morte é viver pela metade, mas encarar a morte é finalmente aprender a viver.